Aleluias. Está conosco, já vou passar para ele. Que ontem, que coisa maravilhosa, viu? Quero dizer para você. A gente fica muito feliz quando a gente traz um pregador, mas mais feliz ainda quando a gente traz um amigo. Então hoje essa igreja está se tornando e se torna um grande amigo de você, da sua casa, da sua família, do seu ministério. Que hoje Deus venha te usar grandemente, e que tudo aquilo que Deus falou e colocou no teu coração, através de revelação, conhecimento, venha entrar nos nossos corações, porque por mais que muitas vezes complexo pareça, o Espírito Santo simplifica dentro do coração de cada um de nós. Vamos receber pastor Castelo Branco. Boa noite, paz seja convosco. Vão erguer as mãos aos céus, vão orar forte comigo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que posso. Diga: e nesta noite a minha mente está aberta para receber a palavra de Deus, e eu nunca mais, diga nunca mais, serei o mesmo, em nome de Jesus. Então enche o céu de glória a Deus. Dá um grito de aleluia aí. Toma seu assento. Pastor Ricardo é uma pessoa muito amorosa, muito generosa, e esse amor é constrangedor. Estou começando a me sentir em casa, diga amém. Ué. Que bom que você voltou para a gente caminhar. Deus tem mais para falar conosco hoje. Quero registrar aqui a presença de 4 pessoas que estão por aí. Cadê a pastora Betinha? Gilberto, levanta a mão aí. Gil, Vitória e Vitim. Eles são lá do Vila Oeste. O Coelhinho, é nós aqui, pastor. O que você está fazendo aqui? Obrigado, eu amo vocês, viu? Gil é um galã. Gil parece que tem 12 anos. É uma bênção. Gente, hoje nós vamos começar com Mateus 24. Mateus 24, 21. Por favor, em tela. Vamos na King James de novo, para ficar legal, igual ontem. Pronto. Porquanto haverá nesta época grande tribulação. Me ajuda a pregar, diga grande tribulação. Vou falar isso o tempo todo hoje. Como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Nota que o Senhor, nesse seu sermão escatológico, ele está norteando um período da história que ele classifica de grande tribulação. É o que nós vamos avaliar hoje à luz da palavra do Senhor. Só que dentro desse contexto que ele chama de grande tribulação, nota que ele não a classifica apenas como tribulação, mas ele coloca um superlativo, ele chama que essa tribulação será grande. Ele coloca 2 tônicas, uma no passado e outra no futuro. Qual é a tônica do passado? Está aí no texto, olha, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. O que Jesus está querendo dizer? Que o que vai acontecer no período da grande tribulação nunca aconteceu até hoje na história da humanidade. E olha que já aconteceu muita coisa. Tudo que eu for pregando, você precisa passar um pouco pelo crivo meditativo. Olha para você ver o texto, é o texto que prega, eu só o esboço. Olha, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Ou seja, ele está querendo dizer que tudo que aconteceu no mundo até agora não pode se comparar com aquilo que vai acontecer no período chamado grande tribulação. Mas ao mesmo tempo que ele trata a respeito do pretérito, ele joga os seus ouvintes para o futuro, vírgula.
nem nunca mais haverá. Ou seja, nem tudo que aconteceu do passado até aqui e nem tudo que pode acontecer depois desse acontecimento até o fim poderá se comparar com aquilo que ele vai tratar dentro desse tempo chamado grande tribulação. Bom, ontem eu estava dizendo para os amados como que esse capítulo ele é complexo da gente discernir. Por quê? Porque ele trata a respeito dos sinais do fim dos tempos, da tribulação e da grande tribulação. Na verdade das verdades, para ser um pouco mais específico, de maneira escatológica, nós nomeamos tribulação os 3 primeiros 3 anos e meios, primeiro do período da tribulação, e os últimos 3 anos e meios como a grande tribulação, e daqui a pouco você discerne a respeito disso. Bom, nós vamos começar então entendendo o que é a grande tribulação. Hoje eu não posso ser tão rápido quanto eu fui ontem, tá? Hoje eu preciso ser um pouco mais vagaroso, porque eu preciso que você ganhe mais entendimento a respeito disso. O que é a grande tribulação? É um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos, ok? Então, quanto tempo vai durar a grande tribulação? Prega comigo, diga 7 anos. 7 anos. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. De onde que eu sei que a grande tribulação vai durar 7 anos? Do Apocalipse do Antigo Testamento, chamado Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 24 ao 27. Põe Daniel 9, 27, só para você ver de onde que eu tiro 7 anos. Daí, ó. Daniel capítulo 9, versículo 27, por favor. Nós vamos chegar nessa interpretação. Esse governante, está se referindo ao anticristo, não dá para ler tudo, não dá para explicar tudo, senão fica um assunto sem fim, tá? Eu vou só pincelando e depois você usa como vontade de querer crescer mais. Eu teria que ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler apenas um verso. Esse governante, quando você lê o capítulo, você vai contextualizar que esse governante é o anticristo, pois com a sagacidade firmará com muitos, note, com muitos, não com todos. Quando eu digo muitos, não se refere a todos. Com muitos um pacto que durará 1 semana. Prega comigo, diga 1 semana. Olha lá, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, que é a abominação desoladora no Santo dos Santos, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Volte para Mateus 24, por favor, verso 21. Lá diz que haverá um período chamado grande tribulação. Daniel 9, 24 a 27 diz que ele fará uma aliança com muitos por 1 semana. 1 semana corresponde a quantos dias, gente? Só que são semanas proféticas que correspondem a semanas de anos. Daqui a pouco eu vou ter que entrar um pouquinho sobre as 70 semanas profetizadas sobre o povo judeu. E aí então todas as peças do quebra-cabeça vai ter que fazer sentido na sua cabeça. Por quê? Porque ele diz, haverá então nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então, a grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Por que eu sei que é 7 anos? Porque Daniel fala de 1 semana. 1 semana são 7 dias. Tudo que acontece no período da grande tribulação não daria para acontecer em 7 dias. Por isso, são semanas de anos, semanas proféticas, correspondendo a 7 anos. Está comigo? Diga amém. Amém. Então tá, vai ganhando entendimento. Eu sempre vou rebobinando para acrescentar o entendimento e discernimento. Foca em mim. A grande tribulação, um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de quantos anos? 7 anos. Nesse período, Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra. Vamos aprender junto? Diga 7 selos, 7 trombetas, 7 taças.
Pegou? Vai acompanhando. A grande tribulação é esse termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo. Eu não sei se você notou, Daniel 9, 27 diz que no meio da semana ele quebra o pacto. Os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Nesse período de 7 anos, Deus derrama sobre o planeta Terra 3 classes de catástrofes, sendo, grita comigo, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Vamos gravar, eu começo e você termina. 7. Então vai percebendo como que você vai crescendo em conhecimento. Agora você já sabe que a grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de quantos anos? 7 anos. Nesse período de 7 anos, Deus vai derramar 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra. Quais são as 3? Os 7 selos, as 7 e as 7. Deu para entender até aí? Então tá, agora rebobinando e indo até o final. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo, os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Nesse período, Deus derrama 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra, sendo 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Lembrando que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos, lembrando que as 7 taças são piores do que as 7 trombetas, lembrando que o 7º selo var-se-á tocar a primeira trombeta, e a 7ª e última trombeta derramar-se-á a primeira taça com a ira do Deus Todo-Poderoso. Até aí tudo bem? Amém? Amém? Beleza. Então, definimos o que é o período. É uma expressão técnica. Por que 7 anos? Por causa da profecia de Daniel 9, do 24 ao 27. Bom, a grande tribulação é conhecido como o pior tempo profetizado pela Bíblia. É também chamada pelo tempo da angústia, o tempo de derramamento de sangue, o dia da vingança, o dia da fúria do Todo-Poderoso. Só a título de estatística, o Apocalipse tem 22 capítulos, 16 fala a respeito do período da grande tribulação. Para você ver a importância e a relevância que tem esse assunto dentro do cenário escatológico. Esse período de 7 anos que nós vamos começar a estudar hoje, ele domina quase toda a carta, dos 22 capítulos, 16 tratando a respeito desse período chamado a Grande Tribulação. A Grande Tribulação tem algumas metáforas, 2 desenvolvidas pelo historiador Flávio Joséfo. Primeiro, Flávio Joséfo, ele disse o seguinte: pegue um cacho de uva, coloque na sua frente, dê 3 passos para trás, pula em cima e esmaga. A forma de esmagar aquelas uvas debaixo do seu pé é a conotação da ideia do que seria a grande tribulação. Flávio Joséfo dá uma segunda metáfora a respeito desse tempo terrível chamado grande tribulação. Ele imagina que você agora esteja sem camisa, alguém coloca um alicate e põe ele no fogo, e então aquele alicate fica incandescente. Agora pega aquele alicate, encaixa ele no seu umbigo e roda ele. É exatamente a metáfora que Flávio Joséfo usa a respeito do período chamado a Grande Tribulação. Bom, hoje eu vou citar apenas os 12 eventos que ocorrerão nesse período chamado Grande Tribulação. Eu vou só citá-los e depois você vai atrás, tá bom? A primeira classe de catástrofe, os 7 selos, o surgimento do anticristo, o líder mundial, as 7 trombetas, a segunda classe de catástrofe, as 2 testemunhas, provavelmente Elias e Moisés, os 144 mil selados, o 12 mil de cada tribo, a falsa igreja, a Babilônia religiosa, a adoração anticristo, a religião ecumênica unificada, a marca da besta, o sistema econômico mundial, a abominação desoladora, a abominação do terceiro templo, a perseguição contra judeus e cristãos, o juízo das 7 taças, a terceira classe de catástrofe, e por final a batalha do Armagedon, no Vale do Megido, e a Epifaneia, a manifestação de Cristo e a sua vitória triunfal sobre todos os seus inimigos. Amém? Então é só 12 eventozinhos que acontecem no período de grande tribulação. Depois, se quiser, você pode ir lá e estudar de maneira detalhada cada uma delas.
Bom, então agora para a gente começar, eu preciso começar respondendo uma pergunta. Pastor, eu já sei que haverá um período chamado Grande Tribulação, que é um termo técnico utilizado no cenário profético para falar a respeito de 7 anos. 7 anos tão terrível que Jesus disse que nada que aconteceu se compara e nada que vai acontecer continua não se comparando com esse período. 16 capítulos dos 22 de Apocalipse fala a respeito desse período da grande tribulação. A pergunta é, por que nós teremos na terra um período chamado grande tribulação? Pastor, eu abro a minha Bíblia, eu enxergo um Deus de amor, eu abro a minha Bíblia, ela fala de um Deus que ama, que perdoa, e agora por que é necessário que exista um período tão terrível chamado a grande tribulação? Bom, então, eu vou tentar responder isso para vocês e vou te dar 4 motivos pelo qual, mesmo Deus sendo amoroso, mesmo Deus sendo bondoso, piedoso, mesmo assim é necessário que ocorra o período chamado grande tribulação. Bom, em primeiro lugar, você precisa ir para o campo profético. Nós entendemos que a grande tribulação é o fechamento das 70 semanas profetizada sobre o povo judeu. Quando você estuda 70 semanas em Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, você vai discernir que foi profetizado 70 semanas para que haja a restauração da nação de Israel. Se nós pegarmos ali, põe em tela por gentileza, Daniel capítulo 9, verso 24, por gentileza, nós vamos perceber que estas 70 semanas já se cumpriram 69. Olha, 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade. A fim é o propósito. Então 70 semanas estão profetizadas com o propósito. Então 70 semanas estão determinadas para o povo e a tua santa cidade com o propósito. E agora ele vai dizer quais são os propósitos: de fazer cessar todas as transgressão, 1, dar fim à prática do pecado, 2, expiar a iniquidade, 3, e as culpas, implantar a justiça eterna, 4, cumprir a visão e a profecia, 5, ungir Kadosh, o santo, 6, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Vai para o 25, assim sabe e entende isso, desde quando partiu o decreto real para restaurar, para reedificar Jerusalém, ali na época de Esdras e Neemias, no reinado do rei Artaxerxes, até que Machia, ungido, o líder escolhido por Deus, venha transcorrerão um tempo de 7 semanas, 7 semanas, e 72 semanas, 62 semanas, com 7 semanas, dão 69 semanas, mas foi profetizada 70, então está faltando 1 semana ainda para se cumprir sobre o povo judeu. Então a cidade será reconstruída com ruas, com praças, com muros, trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Então, a pergunta é, por que é necessário o período tribulacional? Primeiro, é para cumprir um quadro profético, é para fechar um quadro profético. Então veja bem, olha para o pastor que eu vou te dar uma explicação a respeito das 70 semanas de Daniel, é uma explicação superficial que eu te aconselharia a se aprofundar nessa revelação. Veja bem que 70 semanas foi profetizado para cumprir alguns propósitos, legal? O texto diz que dessas 70 se cumpriu 69 semanas, se você pegar 69 vezes 7, dá 483 anos, então está faltando 7 anos, porque 70 semanas vezes 7 daria 490, 490 menos 483, exatamente 7 anos que está faltando, fechando 7 anos do que chamamos de grande tribulação. Olha, o texto é mais específico, a partir de quando começou a contar as 7 semanas, da ordem da reconstrução dos muros, e eu e você sabemos que os muros começaram a ser reconstruídos, depois que Ticlat-Pilesé começa a liberar, junto com o rei Ciro, todos os judeus que estavam no cativeiro babilônico, porque Babilônia foi conquistada pelos medos e persas, e então agora naquela reconstrução ele envia Esdras e Neemias, e agora Esdras e Neemias estão juntamente nesse empenho de reconstrução dos muros. Aí ele começa a contar as 70 semanas a partir da reconstrução dos muros até a tirada do Messias.
Então, até a tirada do Messias se passa 483 anos. Pastor, e a tirada do Messias, o que acontece? Acontece o que a teologia chama de tempo parentético. Deus abre o que nós chamamos de parêntese na história. A grande realidade seria Israel e reino, mas como Israel rejeita Yeshua HaMashiach, então Deus levanta a igreja, e aí nós percebemos que ele abre um parêntese, o tempo parentético que de maneira popular chamamos de graça. Então, assim quando o Messias é tirado, Deus para o tempo com Israel, institui a igreja, o tempo parentético, agora fica Israel e a igreja. Assim que a igreja é arrebatada, Deus fecha o parêntese e volta a tratar com a nação de Israel. Se você tem que focar, porque a escatologia ela trafega pela história da humanidade. A Bíblia é a história da humanidade. Se você não for bom na história, a gente pensa que a Bíblia é só um livro espiritual. Não, a Bíblia é um livro completo, tem tudo nela, melhor dizendo. Então, essa semana de grande tribulação é importante para cumprir essas 70 semanas. Está faltando uma. Para quê? Para voltar a tratar com o povo de Israel. Então, na verdade das verdades, o primeiro motivo que precisa existir grande tribulação é para fechar um quadro profético que está incompleto. Pastor, está incompleto por quê? Porque Israel rejeitou o Messias, Deus abre um parêntese, e digo mais, eu agradeço ao Senhor porque eles rejeitaram, porque se eles não tivessem rejeitado, aonde estaria a nossa salvação? Então, pelo fato deles terem rejeitado, Deus abre um parêntese, coloca nós no meio de todo esse projeto. Quando o último crente for salvo, fechou a era da graça, completou a igreja é arrebatada, aí sim, volta então a cumprir as 70 semanas profetizada por Daniel sobre o povo judeu. Está comigo? Diga amém. Amém. Beleza, é bom que esse tipo de mensagem ninguém fica conversando. Ninguém fica conversando, né? Tá, vamos melhorar isso. Pastor, dá o segundo motivo. Olha para mim aqui, segundo motivo pelo qual volta lá, Mateus 24, 21. Já deu o primeiro motivo, que é fechar o quadro profético. Segundo motivo, por que o período da grande tribulação é importante? Olha para mim, porque é nesse período que Israel irá reconhecer Jesus como Messias. Eu acabei de dizer agora que Deus abriu um tempo parentético na história, sabe por quê? Porque Israel rejeitou o Messias. Até hoje os judeus estão esperando o Messias. Tirando os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos e os judeus ultra-ortodoxos ainda estão com a sua testa no Muro das Lamentações, esperando a manifestação de um verdadeiro Messias. Aí que entra a figura do anticristo, porque eles serão enganados, achando que o anticristo seria o verdadeiro Cristo, mas não é. Então, por que a grande tribulação é importante? Porque vai ser nesse período da grande tribulação que Israel irá se converter ao Senhor Jesus Cristo. O Israel que há 2000 anos atrás virou as costas para Jesus, o Israel que há 2000 anos atrás desconsiderou o chamado divino de Cristo, Israel que ignorou e se rebelou contra o verdadeiro Cristo. Agora, quando chegarmos no final do período da grande tribulação, vai acontecer o que está escrito, a batalha do Armagedon no Vale do Megido. O que vai acontecer lá na batalha do Armagedon no Vale do Megido? Olha para frente, no período da grande tribulação, eu li Daniel 9, 24 ao 27, diz que ele fará uma aliança com muitos, e eu disse que muitos não são todos. E então no meio da semana ele vai quebrar a aliança. Uns dos que não vai prosseguir na aliança a Israel. E inicialmente todas as nações, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial, eles vão aderir à nova ordem mundial, porque se estabelecerá uma falsa paz mundial. Todos os problemas serão resolvidos pelo falso Cristo, religioso, econômico e político. Aquilo que nenhum político conseguiu fazer até hoje, que é
levar a paz no Oriente Médio. O anticristo já está fazendo algumas coisas se moverem. A grande questão é ali, justamente no olho do furacão, aonde está a cúpula dourada. A cúpula dourada está exatamente na geografia do Antigo Testamento, onde ficava o Santo dos Santos, um lugar que é sagrado para judeus e para os árabes, quanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos. Na visão judaica, aquele domo da rocha foi aonde Abraão provavelmente tinha levado Isaac para o sacrifício, e Abraão é pai do judaísmo, mas ao mesmo tempo é sagrado para os árabes, porque no domo da rocha acredita-se que Alá tenha se revelado ao Corão para o seu filho Maomé. Então aí o que acontece? Uma grande disputa que ninguém nunca consegue resolver. Entra no cenário mundial o anticristo, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Ele começa a resolver todos os problemas, as nações aderem a ele, para poder acompanhar, obrigado, nesse pacto. E aí então agora o anticristo diz: vocês me apoiaram na política, e eu resolvi o problema político, e eu resolvi o problema financeiro, e eu resolvi o problema religioso, então agora prostre e me adore. Todas as nações virão e prostarão. Não é todas as nações no sentido de habitantes. Você já notou que cada bloco econômico tem um líder, o Mercosul, o NAFTA, o Tigre Asiático, a União Europeia. O líder do bloco vem e se dobra, representando todo o seu bloco. Então, quando o anticristo exigir devoção de adoração, porque resolveu questão política, financeira e religiosa, Israel não aceita adorar o anticristo. Por quê? Porque o judeu, ele não é politeísta, ele é monoteísta. E naquela hora que Israel recusa a adorar o anticristo, ele quebra o pacto da falsa aliança, porque a aliança era falsa, porque ele queria levá-los a adorá-lo. Mas quando Israel não aceita adorar o anticristo, e ele quebra a aliança para começar o período da grande tribulação, e então começa a grande perseguição sobre todos aqueles que estiverem no planeta Terra, porque Israel recusa a adorar outro Deus que não seja Jeová. Um judeu não é igual a um brasileiro, um judeu não é igual a um africano, que adora por um quichute, por uma nota de R$10, não, eles são monoteísta, eles não mudam a sua adoração, e então agora começa o grande período de perseguição, aí vai caminhando para a grande perseguição contra a nação de Israel. Qual é o exército que o anticristo usa para poder perseguir Israel? O exército da OTAN. O exército da OTAN é a organização do Tratado Norte-Americano. Hoje nós estamos vendo uma batalha entre a Rússia e a Ucrânia está fazendo de tudo para ser aceita pela OTAN, porque a OTAN hoje é um dos maiores exércitos da humanidade. O único exército que faz frente à OTAN é o exército chinês, que é composto de 200 milhões de soldados. Não sei se você sabe, lá todo mundo é soldado. E aí, meus queridos irmãos, Israel vai ficando encurralada, e vai passando o período da grande tribulação, e vai chegando o final do período da grande tribulação, e agora você sabe o que vai acontecer? Israel vai estar assim, ao pé do Monte das Oliveiras. Aqui atrás é o Monte das Oliveiras, aqui está Israel acuada, aqui está Israel espremida, porque ela não adorou o anticristo, e agora a OTAN, juntamente com o anticristo, está encurralando a nação escolhida. E o que vai acontecer agora, pastor? Vai acontecer a segunda etapa da segunda vinda, vai acontecer o que a Bíblia chama de epifaneia. A palavra epifaneia significa manifestação. Vai cumprir duas profecias, uma de Zacarias 14:4 e uma de Apocalipse capítulo 12. Aí Apocalipse 19 fala do cavalo e o cavaleiro branco, que vem juntamente com todo o seu exército. Já deu para saber que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo, e todo o seu exército é a igreja. Tem um amém? Segura aí, pelo amor de Deus. Quando Israel estiver acuado ao pé do Monte das Oliveiras, junto ali de frente para a OTAN, junto com o anticristo, e quando o anticristo for diferir o golpe fatal sobre a nação escolhida, vai cumprir a profecia de Zacarias 14:4. Pastor, pelo amor de Deus, o que diz essa profecia? Essa profecia diz que ele
ele é Jesus, ele pisará no Monte das Oliveiras, e quando o pé de Jesus, segura aí, eu nem terminei, quando o pé de Jesus pisar no Monte da Oliveira, uma parte se fenderá à direita, quando Jesus pisar com outro pé, a outra parte se fende à esquerda. O Deus que no Antigo Testamento abriu o mar vermelho para o povo passar a pé enxuto, é o mesmo Deus que no Novo Testamento vai abrir o mar, o Monte das Oliveiras. Israel vai passar por aquele vale. Jesus, pelo sopro e a espada da sua boca, vai aniquilar o exército do anticristo. Segura aí, vai aniquilar o anticristo. E quando Jesus se virar para Israel, Israel inteirinha vai estar de joelho e vai confessar: Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho do Deus vivo. Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Uau! É aleluia, mas isso cansa, tá? Aleluia que eu tenho que pregar a quarta lá na minha igreja. Quem está comigo, diga amém. Não, não é hoje não, quem está comigo amanhã 7h30, amém? Ué, hoje eu sei que você já está, ué. Estou começando a te explicar por que é importante o período da grande tribulação. Primeiro, fecha um quadro profético. Segundo, cumpre a rendição do povo de Israel. Quer ver? Deixa eu ouvir aquele ditado assim, ó: quem não vem pelo amor, vem pela... Isso não funciona para nós. Esse ditado foi um ditado proferido para os judeus, com relação à tribulação. Eles tiveram um chamado de amor, eles rejeitaram. Agora eles serão chamados pela... Nós estamos na graça. O que Deus chama hoje pelo amor. Ele respeita o livre-arbítrio, lógico que tem consequência. Então, estou te mostrando por que o período da grande tribulação é importante, para cumprir profecias, para converter Israel. Terceiro, vou melhorar isso aqui. Pastor, por que o período da grande tribulação é importante? Será o tempo para amadurecer crentes imaturos. Bom, então eu vou voltar algumas coisas aqui, presta atenção. A gente acha assim, ó: pastor, se Jesus voltar, vai 50% e fica 50%. Falei isso ontem, de manhã, e não falei de noite. Nossa, então estarão dois, um será levado, outro deixado, estará dois numa cama, não é essa a ideia, não. A ideia de arrebatamento é a ideia da saída do Egito na entrada da terra de Canaã. Apenas dois, Josué e Caleb, o resto que entrou era a geração sub-20 que nasceu na caminhada. A grande tribulação será para tratar com muito crente maturo. A gente só colhe o fruto quando ele está maduro. Quando ele não está maduro, ele precisa amadurecer. Deixa eu dar uma metáfora para você. Quem aqui é mais velho sabe que antigamente, quando pegava um cacho de banana que estava verde, Vitinho, a gente pregava aquele cacho de banana, enrolava ele num jornal e colocava debaixo do forno, porque à medida que a mulher ia fazendo comida e assando o bolo, o calor do forno ia amadurecendo a banana à força. Uai! Quem aqui já comeu banana verde? Dá um gosto de nódia na boca. O arrebatamento é para crente maduro. O arrebatamento não é para quem vem na igreja. O arrebatamento é para quem é a igreja. Peraí, segura aí, vamos caminhar dentro dessa revelação aqui. Pastor, por que o período da grande tribulação é importante? Primeiro, fecha um quadro profético. Segundo, traz a conversão verdadeira a Israel. Terceiro, trata com os crentes carnais. Aquele crente que o pastor Ricardo prega uma coisa aqui em cima e ele fala outra coisa aí embaixo.
O pastor está gritando tijolo e ele está gritando pedra. A grande tribulação é para tratar com aqueles crentes que não acessaram o nível de revelação adequado que o qualificava para esse momento. Eles lutam contra a carne e contra sangue ainda. Eles ainda insurgem contra a liderança. Deixa eu te dar um exemplo que dei ontem de manhã. Imagina que o meu celular, eu falei isso ontem de manhã e não falei de noite, que de noite foi muito corrido. Uma lata de goiabada aberta em cima da pia. Apaga-se as luzes, imagina agora uma barata bem grande, com aquelas antenonas, a zona aberta, aquela meio escabeluda que voa. Aqui, a barata está dentro da lata de goiabada. Deu para perceber? Tá, deixa eu te perguntar. A barata vira goiaba porque entrou dentro da lata de goiabada? Sim ou não? Tá, quem aqui veio de carro? Quem veio de carro? Veio de carro? A senhora vira carro quando entra dentro do carro? Não. Se alguém aqui tivesse vindo de ônibus, você vira ônibus quando entra dentro do ônibus? Tá, então você não vira ônibus quando entra dentro do ônibus, ela não vira carro quando entra dentro do carro, a barata não vira goiaba porque entrou dentro da lata de goiabada. Por que você acha que vai para o céu só porque você entrou dentro da igreja? Tem que pensar, irmão, não dá para ir só no grito, na porrada. Não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Eu estou pregando isso desde quando a vida inteira. Essa mensagem aqui mesmo, já perdi a conta de quantas vezes, quantas igrejas, quantas pessoas, irmão, a grande tribulação vai fechar quadro profético, vai tratar com Israel, mas vai tratar com os crentes imaturos. Não é porque entrou dentro da igreja que ontem de manhã eu estava dando um ensinamento aqui, que ele é doutrinário. De vez em quando nós somos abordados e perguntados: que igreja você frequenta? Que igreja você frequenta? Nenhuma, sabe por quê? Porque a igreja não é lugar para frequentar, a gente frequenta praia, a gente frequenta shopping, a gente frequenta loja, a gente frequenta praça de alimentação, porque quem frequenta não tem compromisso de voltar. Igreja não é lugar para frequentar, igreja é família para pertencer. Eu pertenço a esta igreja, e é que água branca, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se a igreja pegar fogo, no meu atestado de óbito vai estar causa morte carbonizado, porque eu sou a igreja, eu sou. Jesus não vai vir buscar quem está, ele vai vir buscar quem é. Então a grande tribulação vai separar o joio do trigo, vai separar. Último, para a gente entrar nos selos, que é a melhor parte. Primeiro, eu estou só justificando, já falei o que é, e estou falando o porquê é, tá? Cumprir o quadro profético, tratar com Israel, tratar com os crentes lero, os crentes mimizentos da igreja. Meu Deus, tem uns crentes mimizentos, eles vão ver. Último, para punir as nações gentílicas, aquelas nações que liberaram o aborto, aquelas nações que riscaram o nome de Deus da Constituição, aquelas nações que estão ali na janela 10/40, na missiologia. Se você estudou um pouquinho das missões, a matéria missiologia te ensina que dentro dos 5 continentes nós temos o que chamamos de janela 10/40, 10/40 em relação ao meridional de Greenwich, juntamente com a linha do Equador. Se traça 40/40, você acha ali mais ou menos 66 países que são perseguidores do cristianismo.
Daqui a pouco, se um dia eu voltar aqui e pregar as trombetas e as taças, você vai ver que nenhuma gota de sangue que foi derramada, Deus deixará em vão. Será cobrado cada gota de sangue que um cristão derramou em perseguição ao Evangelho. A grande tribulação vai ser para poder punir as nações gentílicas, que são perseguidoras do Evangelho, que riscaram o nome de Deus da Constituição, que liberaram o aborto, que fizeram coisas que são horrendas aos olhos de Deus. Então é por isso que você, mesmo vendo que Deus é amor, Ele tem instituído na palavra esse tempo chamado grande tribulação, beleza? Agora, pastor, o que vai acontecer no período da grande tribulação? Vamos começar agora. A igreja já foi arrebatada, a igreja já está nas bodas, como eu preguei ontem, o arrebatamento. E a terra, o que vai acontecer na terra? Apocalipse 6. Vamos começar em Apocalipse 6, 1, 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, lembrando que a minha interpretação escatológica é dispensacionalista, futurística, pré-tribulacionista, pré-milenista, literalista. Tem outras escolas, não tem nada contra, mas foi aonde que eu me amparei nos últimos 20 anos estudando essa matéria. Então, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ok? Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem. 2. O que ele exclamou? Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Me ajuda a pregar, diga cavalo branco. E seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o texto é: quem estava assentado em cima do cavalo branco? Nós temos que descobrir quem estava sentado em cima do cavalo branco. Descobrindo quem estava sentado, daí partimos para uma interpretação. Então, eu quero que você seja muito cauteloso nessa hermenêutica. Por quê? Porque não há mínimo consenso teológico. Thompson, eu acho que alguns de vocês já leram a Bíblia Thompson, é uma das melhores Bíblias já fabricada até hoje. Thompson foi um dos maiores teólogos da história da igreja. Para Thompson, era uma pessoa que estava sentado num cavalo branco. Concorrendo com Thompson, nós temos um outro teólogo que a maioria de vocês conhece também, Shedd. Acho que muitos de vocês têm a Bíblia Shedd. Para Shedd já é outro camarada que está sentado em si. Não há consenso teológico para isso. Tá? Quando a gente prega isso, toda a revelação tem no mínimo 2 interpretações, e a gente tem que aprender a respeitar. Para mim, depois de 20 anos estudando o mesmo capítulo da Bíblia, eu discerni que não é Cristo. Para mim, quem está sentado no início da grande tribulação, no cavalo branco, é o anticristo. Tá, partindo de qual interpretação que eu defino não Cristo, mas o anticristo? Dessa interpretação, se é Cristo que está abrindo selos, como é Ele que está saindo? Interpretação 1. Pastor, mas é branco. Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão. Nem tudo que reluz é ouro. Pastor, por que você acha que quem está sentado em cima do cavalo branco não é Cristo, mas é o anticristo? Eu tenho 5 motivos para isso, e aqui estão eles. Primeiro, ele não tinha uma coroa, foi-lhe dado uma coroa. Cristo possui várias coroas. Esse saiu para vencer. Cristo já é mais do que vencedor. Ele vai ganhar uma espada na mão depois. Cristo, quando vier, vai vir com uma espada na boca. Esse cavaleiro é solitário. Cristo, quando vier, voltará juntamente com todo o seu exército. Esse cavaleiro, ele é anônimo. Cristo, quando vier, tem nome: fiel e verdadeiro. Então,
nós temos 2 cavalos brancos em Apocalipse, no 6 e no 19. Pastor, aí o cavalo branco do 19 aí é Cristo, voltando junto com a sua igreja no final do período da grande tribulação. Pastor, mas quem é o cavaleiro branco de Apocalipse 6? É o anticristo, porque o anticristo começa o período da grande tribulação e no final quem termina com tudo é Jesus. Pegou? Então, para mim, minha interpretação, muitos dizem assim, é o progresso do evangelho. Há muita interpretação e nenhum consenso. Há muitas questões teológicas em conflitos teológicos até hoje. Tá? De vez em quando alguém me chama a pregar o juízo final. Como eu já prego há muitos anos a respeito disso, em algumas igrejas eu já vou há muitos anos, em algumas igrejas eu já cheguei no juízo final. Irmão, não há mínimo consenso sobre o último julgamento que a Bíblia mostra para nós ali em Apocalipse capítulo 21. Para instituir a nova eternidade, o novo céu e a nova terra. É a mesma coisa que acontece nesse fato. Para mim a interpretação não é Cristo, para mim é o anticristo. Por quê? Porque foi lhe dado uma coroa. Cristo tem várias coroas. Você sabia que há 2 palavras para coroa? Estéfanos e diadema. Estéfanos é a coroa do vencedor, diadema é a coroa do rei. Quando Cristo tem uma coroa, ele não tem coroa estéfanos, ele tem coroa diadema. Cristo é rei, ele não tem apenas uma coroa. Esse aí saiu para ver se ele vence. Cristo, irmão, já venceu todas as coisas. Esse ganhará uma espada na mão, Cristo voltará com a espada na boca. Esse aí vem solitário, Cristo vai vir com todo o seu exército. Esse nem nome tem. Cristo lá em Apocalipse 19 tem nome, fiel e verdadeiro. Então eu preciso separar o que é de cada lugar, irmão. Senão a minha cabeça vira uma bagunça e minha interpretação fica errada. Tá, então quem é o anticristo? É a figura mais terrível e abominável de todos os tempos. Eu costumo dar 3 exemplos para poder mais ou menos entender quem é o anticristo. César, Nero e Hitler. Por exemplo, César, quando a mulher fica grávida e vai ganhar um neném, e não dá para ser parto normal, ela faz uma cirurgia para tirar o neném. Como é que chama, gente? Cesárea. Como é que chama? Cesárea. Consegue ver o nome de César dentro de cesárea? Sabe por quê? Por quê? Porque ele abriu a barriga da própria mãe dele para saber de onde que ele saiu. Por isso que quando tiram o neném da barriga da mulher, o nome da cirurgia é cesárea, de César. Bonzinho, né? Cara legal, gente boa, cesárea. Irmão, a gente não questiona, a gente não vive no botão tomate, tem que parar e pensar um pouco, irmão. Minha cabeça, irmão, eu tenho dificuldade de dormir. Eu estou elaborando 24 horas. Fica isso. Ué. Cabeça não é redonda só para usar chapéu, não, querido. Não estou lendo freneticamente. Esses dias eu estava conversando, não sei com quem a gente conversa tanto, né? Quando o Paulo estava velho para morrer, ele fala para Timóteo assim: vai em Troade, pega 2 coisas para o papai, pega a minha capa e os pergaminhos. Quê? Paulo já tinha ido ao 3º céu, Paulo já tinha estado com Jesus. Paulo viu coisas inefáveis aos homens, mas o velho ele manda buscar capa e pergaminho. Sabe por quê? Experiência espiritual não substitui estudo. Ele podia falar: não preciso de ler mais não, eu já tive com Jesus. Experiência espiritual não substitui estudo não, irmão. Então a nossa igreja é muito carente. A gente quer levar muito no grito as coisas dentro da igreja. Tem hora que tem que ser no grito, mas tem hora que não dá, irmão. A gente tem que questionar, a gente tem que estudar. Quem que foi o anticristo? Primeiro exemplo, César, o cara que abriu a barriga da própria mamãe. Segundo, Nero. Nero foi um imperador romano. Qual foi uma das maiores facetas do sujeito Nero? Ele mandou incendiar um bairro inteirinho de Roma, os seus próprios compatriotas, para colocar a culpa na igreja.
para ter motivo de perseguir a igreja, ele matou os seus consanguíneos. Pegou? Agora, pega César e Nero. Agora caminha comigo para Hitler. Hitler foi aquele sujeito que ali atrás, ele matou no mínimo 6 milhões de judeus nos campos de concentração e nas câmaras de gás. Pegou? Junta para mim agora o César, o Nero e o Hitler. Os três juntos não dão a unha da malignidade do anticristo. Não dão a unha da malignidade. Sabe, o tempo não permite muita profundidade, mas a escatologia crê que o espírito do anticristo já se manifestou 6 vezes na terra. E esses 3 homens aqui são 3 homens que se manifestaram em espírito de anticristo. O César, o Nero e o Hitler. Tá? Mas 3 homens na história da humanidade também já manifestaram espírito do anticristo. O 7º e o último será o próprio anticristo. Só para você poder ter ideia, olha aqui, Cristo, anticristo. O prefixo anti em grego significa aquele que opõe e que é contrário. Anticristo, o que se opõe a Cristo e o que é contrário a Cristo. Pegou? Veja bem que nós cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No Apocalipse nós temos a falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão tenta imitar Deus, o Pai. Ok? A besta, que é o anticristo, tenta imitar a Cristo. E o falso profeta é uma imitação barata do Espírito Santo. Então o anticristo, ele leva mais de 20 títulos, eu podia colocar aqui mais de 20 títulos do anticristo, mas vou dar só 3 por causa do tempo. Primeiro, Daniel chama ele de o pequeno chifre, porque chifre na Bíblia representa poder político. Paulo chama ele de um homem da iniquidade, para revelar a sua malignidade. E João chama ele em Apocalipse de a besta selvagem. Agora eu vou mostrar para vocês como que o anticristo será um homem forte. O anticristo sozinho vai ser mais forte do que os 4 maiores impérios da humanidade. Está na Bíblia, pastor, está em Apocalipse 13, põe aí Apocalipse 13. Olha para mim enquanto ele põe, gente. Vocês já viram que Apocalipse, como eu preguei ontem, é uma revelação especial dentro da revelação, e é muito difícil de discernir o Apocalipse. Por que é muito difícil? Se nós estivéssemos fazendo um seminário avançado de escatologia, eu ia entrar com vocês no contexto da ilha de Patmos, para você entender que João estava preso, exilado como preso político, e ele escrevia as cartas codificadas. Durante a sua prisão, ele tinha que codificar a carta, porque preso na ilha só saía carta que era lida pelo correio romano. Se o correio romano lesse aquelas cartas, ele rasgava as cartas não chegavam na igreja e ainda matava a vida do João. E João, para proteger as cartas e a vida dele, codificou tudo que ele escreveu, de tal forma que o correio romano lia e não entendia nada. Então as cartas chegaram até nós por causa disso. Há um processo de revelação. O processo de revelação foi Deus para Jesus, Jesus deu para o anjo deu para João, João escreveu para nós, e agora nós estamos aqui 2000 anos depois falando a respeito do Apocalipse. Por isso que a maioria das coisas que você lê no Apocalipse você não entende, porque está codificado para proteger a carta e a vida do seu próprio escritor. Aí você lê isso aqui, você não entende nada. Olha, então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 coroas, e cada cabeça o nome é de blasfêmia. Aí o cara leu aquilo, não fez sentido nenhum. Falou assim: esse preso está tendo alucinações. Ele está muito tempo sem comer, ele está muito solitário, ele está escrevendo loucuras. Olha o verso 2. Você não entende nada mais ainda. E a besta que via era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como de urso, boca como de leão. O dragão passou à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O cara leu e riu. Está loucão, deve estar fumando maconha na ilha. Com isso protegia a vida do sujeito e as cartas. Mas está tudo aí, ó. Você consegue ver que aqui nesse texto nós temos 4 animais?
Quais são os 4 animais? Vamos comigo bem forte? Não, aí, diga a besta, diga leopardo, urso e leão. Diga o dragão, passou, a besta, diga o seu poder. Vamos gravar os animais, diga besta, leopardo, urso e leão. Note que o dragão passou para a besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Quem que é a besta, irmão? Era o símbolo de Roma. Quando você vai nos Estados Unidos, qual que é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. Toda nação tem um animal símbolo. O símbolo ali, o símbolo que existia em Roma era uma besta. Por quê? Porque fala do reinado, do governo violento. Um dos impérios mais violentos que já existiu no mundo foi o romano. O dia que você encontrar com Paulo no céu, pergunta para ele o quanto ele sofreu no cárceres interior das prisões romanas. A maioria dos seus prisioneiros morriam de pneumonia e tuberculose, de tanto tempo que passava em lugares úmidos e sofrimentos absurdos. Quando João usa a figura da besta, ele está se referindo a um dos exércitos e governo mais violento que já existiu, que foi o romano. Depois ele diz que esta besta que viu era semelhante a um outro animal, que é o leopardo. Aí agora ele está se referindo ao Império Grego. Qual que é a maior característica do leopardo? A velocidade. Ele é um dos animais mais velozes da natureza. Então o anticristo, ele é como Roma, que é a besta, mas ele é como o leopardo, que representa o Império Grego, e ele fala do seu reinado crescendo de maneira rápida nos 4 cantos da terra. Depois ele sai da besta para o leopardo e cai no urso. O urso fala do Império Persa, aí já é força política e força econômica. Por último ele passa da besta, leopardo, urso, e ele cai para o leão. O leão fala do Império babilônico, o leão fala do domínio, o leão fala da autoridade, e a Bíblia fala que o anticristo, ele vai dominar 42 meses, 3 anos e meio. Um único homem chamado anticristo será um líder mundial que governará na selvageria de uma besta, na rapidez de um leopardo, na força de um urso, e dominará a sua presa como um leão. Um único homem. Algumas pessoas perguntam para mim assim: pastor, o Papa é o anticristo? Claro que não, claro que não. Hoje até que não mais, mas quando eu comecei com essas mensagens, algumas pessoas me perguntam: pastor, o Papa não tem nada a ver. A figura papal é campo religioso, e o anticristo vai trafegar no campo político. Se alguém me perguntasse: o Papa é o falso profeta? Também não, mas poderia ser, mas não é, tá bom, gente? Tá tudo certo. Agora veja bem, o anticristo nunca poderia ser ele. Aí esse dia mandaram para mim agora, poucos anos, quando Emmanuel Macron, o político mais novo na Europa, eleito com 66,6, o número da besta, Emmanuel Macron da França, é o anticristo mundial, e ele é o maior poliglota, ele é influente, ele fala com todas as... peraí, ele não está dando conta nem da França. A França está em frangalhos, rapaz. Que Emmanuel Macron. Moça, deixa eu só te dar uma pista. Escatologicamente, o anticristo, obrigatoriamente, ele tem que ter nacionalidade judaica. Agora, você sabe que um judeu, aonde que ele nasce, ele não perde a sua nacionalidade judaica. Ele pode ser um judeu europeu, que é o bloco dominante. Mas ele tem que ser, por que de nacionalidade judaica? Porque ele será aceito pelos judeus, e o judeu não aceita outro que não seja judeu como ele. Então não tem conversa, não tem especulações a respeito desse assunto, é fulano, esse não. Agora, esse anticristo que será como Roma, Grécia, Pérsia e Babilônia, na besta, no leopardo, no urso e no leão, ele tem uma personalidade terrível. Quer ver? Coloca aí para mim, 2 Timóteo 3:1. Vamos narrar aqui, traçar a personalidade do anticristo.
Sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobreverão tempos terríveis, tempos difíceis. Acompanha comigo. Os homens amarão a si mesmo. 1. Serão mais gananciosos. 2. Arrogantes. 3. Presunçosos. 4. Blasfemos. 5. Desrespeitosos aos pais. 6. Ingratos. 7. Ímpios. 8. Sem amor. 9. Incapaz de perdoar. 10. Caluniadores. 11. Sem domínio próprio. 12. Cruéis. 13. Inimigos do bem. 14. Traidores. 15. Inconsequentes. 16. Orgulhosos. 17. Mais amigo dos prazeres do que de Deus. 18. Contou aí? 18. 18 dividido por 3 dá quanto, gente? Quantos 6 nós temos dentro de 18? 3. Qual é o número da besta? 666. Que dia que Deus criou o homem? No 6º dia. Então 6 é número de homem, 3 é número de Deus. 666, 3, 6. Um homem que pensa ser igual a Deus. Por isso que esse é o número dele. Além de número, ele tem uma marca. Que marca é essa? É aquela marca que as pessoas terão, que será necessário para poder fazer as mais básicas transações na nova ordem mundial. Então, João, volta em Apocalipse 6, por favor, verso 1 e 2. Em Apocalipse 6, João vê isso aí, Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos 7 seres viventes, exclamando com voz de trombeta, vem. Olha o 2, olhei, diante de mim estava um cavalo branco e um cavaleiro. Então agora nós já sabemos quem é esse cavaleiro que estava em cima do cavalo branco. Não é Cristo, esse é o anticristo. Está comigo, amém? Amém. Selo 2, Apocalipse 3. O anjo da igreja, no Apocalipse 3, 6, 3, versículo 3, 6 aí, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivendo bradar, vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, repita comigo, cavalo vermelho. Que cor que era o cavalo, gente? E o seu cavaleiro, foi concedido o poder de tirar a paz da terra. Então, se tira a paz, vem a guerra. Na ausência da paz, não há neutralidade. Ou é paz ou é guerra. Tirou a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe entregue também uma grande espada. Foi entregue para ele uma grande espada. Então, o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho são as guerras. Só que olha para mim aqui, nós já tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi apenas um prelúdio do que a Bíblia está narrando a respeito do cavalo vermelho. As guerras, a Terceira Guerra Mundial, e a Bíblia ainda profetiza uma Quarta Guerra Mundial no final do período do reino milenar, quando entra ali na batalha de Gog e Magog, imitando a verdadeira batalha de Gog e Magog de Ezequiel 36 ao 39, nós vamos perceber que as guerras daqui para frente serão viróticas e bacteriológicas. Esquece essas guerras de tiro, de bomba, igual essa guerrinha que nós estamos assistindo, estarrecido, entre Rússia e Ucrânia, de maneira de a gente fica doido, a gente vê tudo destruído, irmão, aquilo ali é apenas um ensaio, aquilo ali é apenas um prelúdio. Você começa a juntar o que vai virar o planeta Terra. Primeiro surgimento do anticristo, esse ser terrível, pior do que César, Nero e Hitler. Agora, com a quebra da aliança, vai começar o período da perseguição, cavalo vermelho, aonde teremos as guerras no planeta Terra. Ontem eu estava dizendo que muitas das pessoas olham para as guerras e se assustam, mas esquecem de ler que Jesus disse que ouviríamos de guerra e de rumores de guerra. Tudo isso que nós estamos vendo ainda está dentro do cenário do sermão escatológico de Jesus. A grande questão que avança o ponteiro da escatologia, o relógio escatológico avança quando a questão envolve Israel. A igreja é igreja, Israel é igreja. Eu não creio na teologia da substituição.
Eu não creio na teologia. De vez em quando você ouve alguém dizer assim: a igreja é o novo Israel de Deus. É muito questionável, esse argumento não tem base na teologia. Israel é Israel, igreja é igreja. Deus tem um plano distinto para Israel e Deus tem um plano distinto para a igreja. O pai de Israel é Abraão e o pai da igreja é Jesus. Tem nada a ver. De maneira popular, a igreja é o novo. Irmão, isso não é conversa para quem não estudou nem um pouco de Bíblia. Eu sei, se você traçar na história, você vai ver que Deus tem um plano distinto para um povo e um plano distinto para o outro, completamente diferente. Israel opera em lei, a igreja é instituída sobre a graça, ok? A Israel trafega sobre o mérito do merecimento, a igreja é relacionada com Cristo através da sua benevolência e graça. É outro tipo de conversa, que não é palco para a gente discutir aqui agora. Só que quando a gente vê que entra Israel, aí sim o sinal, ele é latente, porque Israel funciona como um relógio de Deus na face dessa terra. Quem estudou um pouco a respeito do Estado de Israel, sabe como que Israel chegou onde chegou. Se você não estudou ainda, eu queria que você estudasse a chamada Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias narra uma epopeia violenta, triunfante de Deus através da nação de Israel contra todos os seus inimigos, os abatendo e derrotando e dando vexame mundial para várias nações em apenas 6 dias. Nenhuma outra mão poderia dar aquela vitória para Israel se não fosse a mão de Jeová. Então nós precisamos olhar para Israel e respeitar porque eles são um relógio de Deus na terra. Agora, eu tenho uma teologia equilibradíssima. Eu não sou a favor de judaizar a igreja. O judeu é judeu e o cristão é o cristão. A igreja não tem que ser judaizada e nem mundanizada. A igreja tem que ser cristianizada, ok? Ponto nos i direitinho para não virar uma sopa de batata na sua cabeça. Vai haver guerras e rumores de guerra, mas vai vir no período da grande tribulação as guerras viróticas e bacteriológicas, onde milhares e milhares de pessoas irão morrer. Em consequência da guerra, vem os 5 e os 6. Olha aí. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem então. Reparei, eis um cavalo preto, diga cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz grave, vindo de dentro dos 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não danifica ou destrua o azeite e o vinho. Tá, então agora você tem que juntar o quebra-cabeça. A igreja está arrebatada, não tem Espírito Santo. Por que não tem o Espírito Santo? Porque do período da grande tribulação, o Espírito Santo volta a operar como ele operava no modus operandi da antiga aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo estava sobre algum tipo de classe diferente de pessoas, mas não estava sobre todas as pessoas. Hoje, no período da graça, o Espírito está sendo derramado sobre todos nós, mas a única coisa que justifica a presença do Espírito na terra é a igreja. Quando a igreja sai da terra, por que o Espírito ficaria nela? Então, no período da grande tribulação, a ausência do Espírito Santo, a ausência da igreja, presença do anticristo, a presença do anticristo gera a guerra, e agora a guerra gera a fome. Agora começa a fome. Note bem que, volte no 5, esse cavalo preto esse cavaleiro do cavalo preto ostenta na sua mão uma balança. Talvez a balança não faça muito sentido para você que nasceu nos últimos 20 anos, mas para alguns aqui que já tem mais experiência, sabe que antigamente a gente ia no mercado e comprava a quilo, e a gente não tinha pacote de 5 quilos, então comprava a quilo, e então comprava as coisas na medida, e aquela medida era colocada em cima de um instrumento chamado balança, porque balança fala de tempo de escassez. Se é para medir, é porque não terá em abundância. Esse será aquele período que a sua avó dizia para você: vai chegar um tempo onde vai ter dinheiro para comprar, mas não vai ter comida.
É esse tempo que a Bíblia está profetizando. Agora, melhora a explicação, melhora. Se você notou, tem 4 alimentos no texto. Esses 4 alimentos é a base da culinária judaica. Qual é a base da culinária judaica? Trigo, cevada, azeite e vinho. Olha para mim que eu vou te ensinar a fazer um sanduíche de Jerusalém. O rico comia o pão de trigo, o pobre comia o pão de cevada. Pegava o azeite, passava dentro do pão, comia o pão com azeite, tomava um gole de vinho. Ou o que a Bíblia está querendo dizer? Que os mais básicos alimentos ficarão extremamente difíceis de ser comprado. Verso 6 diz aí, olha, então ouviu que parecia uma voz grave e exclamou: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. O que ele está usando? Uma hipérbole para dizer que haverá um tempo de fome. As pessoas terão dinheiro, mas não terá o alimento para consumir. Isso estou começando a narrar o período da tribulação. Depois ainda tem as trombetas, depois tem as taças com a ira e a cólera do Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu gostaria de parar nesse momento e refletir com vocês um pouco a respeito da fome. Eu li em Mateus 24, 21, que Jesus disse que tudo que aconteceu até hoje não é suficiente, e tudo que ainda vai acontecer ainda é pouco diante do período da tribulação. Então toda fome que já teve no mundo não pode se comparar com a fome que vai existir no período da tribulação. Eu vou ler 4 versículos para vocês. Põe Lamentações 4, 8 e 9 para mim, por favor. Lamentações 4, 8 e 9. Lamentações, lá no Antigo Testamento 4, capítulo 4, isso. Contudo, hoje estão queimados como carvão, ninguém os consegue reconhecer quando perambulam enegrecidos pela rua, sua pele enrugou-se sobre os seus ossos, e agora parecem lascas finas de madeira seca. Que palavra é essa, pastor? O sofrimento do povo judeu no cativeiro babilônico. O que o profeta Jeremias está narrando é a desnutrição total que ficaram os judeus no período que eles estavam presos na Babilônia, junto com Nabucodonosor. Quer ver um outro efeito da fome? Rapidamente, põe Isaías 9, 20, agora o povo de Deus está em outra situação. Isaías 9, verso 20, por gentileza. Acontecerá que um homem devorará a sua direita, mas a fome permanecerá. Então comerás à esquerda, mas também não ficarás satisfeito. Todos chegarão a ponto de comer a carne do seu próprio irmão. Quem decidir por mim vai passar fome. Que parte é essa da Bíblia? Agora o profeta Isaías está narrando o sofrimento do povo de Deus na mão dos assírios. Primeiro foi Jeremias narrando na mão dos babilônicos, agora o profeta Isaías está mostrando como que o povo hebreu sofreu na mão dos assírios, a ponto da fome permanecer pela direita e pela esquerda, não ficará satisfeito, todos chegarão a ponto de comer a carne do seu próprio irmão. Vê se você procura um irmão mais gordinho para te ajudar. Vamos voltar, por favor, Jeremias 19, 9, quando o profeta fala a respeito do sofrimento na Babilônia. Jeremias 19, 9, e os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentarão cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que pelejam de todas as formas tirará-lhes a vida. Então aí agora o profeta continua dizendo que os pais comerão a carne de seus próprios filhos e das suas próprias filhas. Último, Deuteronômio 29, 57, narra o pior sofrimento do povo hebreu, quando ficaram mais de 400 anos na mão de um povo, gente fina, os egípcios. Deuteronômio 29, põe o 53, olha que sofrimento assaz. Deuteronômio 28, põe no 53 em diante, que eu faço a leitura bem rapidamente, a igreja em silêncio presta atenção. O
por causa do tremendo sofrimento do teu inimigo que submeterá durante aquele terrível cerco, será obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, o feto, a carne dos seus próprios filhos e filhas que o Senhor, o teu Deus, te deu. Vai passando, até mesmo que o ser humano mais fraterno e educado entre todos os membros do teu povo não demonstrará a menor compaixão do seu irmão, da mulher que ama ou dos filhos que sobreviverão, de modo que não repartirão com nenhum deles ao menos um pedaço da carne dos seus próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido aos muitos sofrimentos que o teu adversário te infligirá durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Pode passar. Do mesmo modo, a mulher israelita mais gentil e delicada entre todas as de teu povo, então tão fina e educada, que não ousaria tocar a terra com a planta dos seus pés, nenhuma mulher que ande descalço, o seu olho se tornará maligno para com o marido, vai querer comer o marido, a quem ama, e o teu próprio filho e a filha. Estou terminando. Não os entregando nem a placenta do ventre, nem a placenta é onde está envolto o material biológico do feto, nem a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-los secretamente durante aquele horrível cerco, em meio aos grandes sofrimentos que o teu adversário te desferirá nas tuas cidades. O que é isso, pastor? Sofrimento do povo judeu no período do cativeiro egípcio. Nem a placenta. Irmãos, a Bíblia está dizendo que haverá um período chamado grande tribulação, e na grande tribulação vai acontecer coisa que nunca aconteceu na terra até hoje. Tudo que aconteceu até hoje é pequeno diante do que vai acontecer no período da grande tribulação. Se a Bíblia está narrando que no passado, por causa da fome, até a placenta já foi comida, o que você espera do período da grande tribulação? Você está me ouvindo pregar e dizer assim: esse pastor é louco, esse pastor, ele comeu uma feijoada, ele teve uma vestígio, e ele teve terríveis pesadelos, e ele transformou pesadelos em pregação do evangelho. E você tem direito de acreditar, e você tem direito de duvidar. Agora, se você está duvidando, eu te desafio, paga para ver, paga para ver. Isso aqui é só o início do período tribulacional. Fome, meus irmãos. Pode voltar em Apocalipse capítulo 6. Acabou as palmas, né? Acabou, rapaz. Acabou os glória a Deus de ontem. Aleluia. Um aleluia. Vamos um pouquinho mais, vamos lá, aguenta mais um pouquinho, diga amém, até o quarto pelo menos. Apocalipse 6, 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo, olha aí, não é o branco, nem o vermelho, nem o preto, agora é o amarelo, e ele tem nome, aí não precisa de interpretação, já tem o nome dele, ó, lá, morte. E o lugar dos mortos, no caso o Hades e o Seol, o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto. Opa, então já tem até o resultado do que ele vai operar. Um quarto de toda a terra, a fim de que matasse a espada pela fome, por meio das pestilência e pelos animais selvagens da terra. Isso aí. Então agora você pega cavalo branco, o anticristo, cavalo vermelho, as guerras, o preto, a fome, e o amarelo, que é a morte. Bom, gente, a morte não é aquele ser mitológico que você está acostumado, não, preto, de capuz, a foice, aquilo ali é mitologia grega. A morte, na verdade, é Thanatos. Só para você, deixa eu te mostrar. Essa morte aqui é aquela que está ali em Êxodo 12. Lembra quando o Senhor falou: mata um cordeiro,
passa o sangue nos umbrais das portas, fica dentro de casa, porque a hora que o anjo passar e ver a marca do sangue, ele pula. E naquela noite o anjo matou o primogênito de todos os egípcios, para poder tirar o povo de Deus lá do Egito. Aquele ali é o Thanatos. Quando a gente vai estudar o estado intermediário da morte, é o nome da matéria que trafega entre morte e ressurreição, você vai ver, basicamente, ali em Lucas 16, o que acontece com uma pessoa que morre sem Cristo e o que acontece com uma pessoa que morre com Cristo. É uma palestra fenomenal, esclarecedora e que tira muita pulga que está atrás da sua orelha. Pai, pastor, aquele parente meu que morreu sem Jesus, como é que ele está? E aquele parente meu que morreu, ia com Jesus, o que ele está fazendo? Está tudo na palavra, irmão, é só ler e pedir o Espírito Santo para te mostrar. A Bíblia diz que esse anjo da morte, esse Thanatos, esse cavaleiro amarelo, ele chama morte, ele é um ser concreto, ele não é mitológico, ele é literal, ok? E ele mata 1/3 ou 1/4. O que é 1/4, gente? De cada 4, um morre, de cada 4, um morre, de cada 4, um morre, de cada 4, um morre. O planeta Terra tem quantos bilhões de habitantes hoje? 8 bilhões. Quanto daria mais ou menos 1/4 de 8 bilhões? 2 bilhões de pessoas. Aí o cara olha para isso e fala, não, isso é alegórico. Não, isso aí é simbólico, pastor. Como que essa morte é simbólica, irmão? O anticristo, a guerra, a fome e agora a morte. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, pastor, Deus é mau, é porque você não consegue enxergar. A Bíblia diz que esse anjo chamado Thanatos morte vai matar 1/4. Se matou 1/4, sobraram ainda 3/4. Deus é misericordioso até no juízo. Ele permite que um morra para ver se os outros 3 ainda se arrependam. Agora, quando chega nas taças, aí mata todos os pecadores. Mas enquanto tiver selos e trombetas, ainda está tratando de fração, 1/4 da população humana sendo morta no abrir apenas desse selo. E diz a forma pela qual será usado para poder matar as pessoas, e uma delas é a fome. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que nós sentimos é apetite. Ficar sem comer 1, 2 dias ainda é apetite. Fome começa lá para o 7º dia. De vez em quando você assiste aí Largados e Pelados, o cara fica 21 dias comendo folha, bichinho, e sai vivo, não é? A fome, irmãos, quando chega a falar fome ali, o cara já está tempos e tempos sem comer. Muita gente morre, e posso te falar, a ONU diz que de cada 10 pessoas que morrem de fome no mundo, 8 morrem no continente africano. E a lástima que dessas 8 pessoas, a maioria é crianças que morrem de fome. Beleza? Hoje nós vamos parar no 4, porque o quinto eu vou responder uma pergunta: haverá ou não haverá salvação depois do arrebatamento? Sim ou não, gente? Pastor, Jesus voltou, arrebatou a igreja. Quem ficar aqui na terra vai ter mais uma chance, sim ou não? Amanhã eu respondo isso, fica de pé. Vai estudando lá então, aí. Queridos, fica de pé. Calma, depois vocês discutem isso. Eu parei hoje eu parei no 4. Amanhã eu vou fazer o 5º, o 6º, o 7º selo, e nós vamos finalizar.
eu preciso que você volte amanhã para a gente continuar. Dá para me suportar mais amanhã? Diga amém. Então beleza, volte. Você já começou, irmão, agora já veio ontem, já veio hoje. Não é possível que você não vai ver as cenas finais desse filme. Vou te mostrar como que isso tudo termina e qual que é o plano divino. Irmãos, eu quero terminar orando. Eu quero dizer para vocês que, olha para mim, enquanto estiver acontecendo isso aqui na terra, não é para você ter medo, porque o meu e o seu nome já está escrito no livro da vida. Daqui a pouco a trombeta vai soar, o nosso nome será chamado, o nosso corpo será glorificado, nós andaremos nas ruas de ouro e de cristais, nós beberemos da água da vida, nós comeremos do maná escondido, eu e você seremos coluna no templo do nosso Deus, nós assentaremos no seu trono para sempre. Enquanto estiver acontecendo o período da grande tribulação nessa terra, eu e você estaremos lá na nossa glória, na nossa pátria celestial, estaremos com o nosso Senhor, no seu rosto vai brilhar mais do que o sol, na cabeça dele vai ter coroas, da boca dele vai sair uma espada afiada, ele vai estar vestido de branco, salpicado de sangue, porque ele foi na cruz para morrer pela sua vida. Os pés dele estará como latão reluzente, e na coxa dele, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o governante da eternidade, ele é aquele que será para todo sempre. Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Fica firme. Amanhã 19h30 para a gente terminar, amém? Deus abençoe vocês.